Fotos coloridas do Velho Oeste que dão vida à fronteira americana. Das ruas e bares das cidades mineiras às fazendas e cowboys nas planícies, essas fotos do Velho Oeste capturam a fronteira como realmente era. Anne Oakley, de 1860 a 1926, era o nome artístico de Phoebe Moses, de Ohio, cuja habilidade com uma arma foi descoberta quando ela tinha 15 anos e venceu um atirador em uma competição de tiro. Ela finalmente se tornou uma famosa atiradora de elite, graças à sua capacidade de emocionar o público com seus feitos ousados. Uma diligência fica na cidade de Tombstone, Arizona, por volta de 1882. A lápide foi fundada em 1879 por garimpeiros e permanece lendária pelas lutas entre homens da lei e bandidos que ocorreram lá, incluindo os infames tiroteios no Reino Unido. Curral. Dennis Rives, de 1838 a 1910, era um ex-escravo que se tornou o primeiro deputado negro dos Estados Unidos. Marechal a oeste do rio Mississippi. Ele é acreditado por ter feito mais de 3.000 prisões durante sua carreira e matou 14 bandidos em legítima defesa, preferindo trazer criminosos vivos sempre que possível para serem julgados. Indiscutivelmente um dos bandidos mais famosos do Velho Oeste, Billy the Kid, nascido em Henry de 1859 a 1881, deixou as favelas irlandesas da cidade de Nova York para se destacar no Oeste. Depois de vários pincéis com a lei, incluindo vários assassinatos, Billy the Kid tornou-se parte dos reguladores do Condado de Lincoln, um grupo substituto no Novo México cuja tentativa de levar os assassinos do proprietário da fazenda John Tunstall à justiça ficou conhecida como Guerra do Condado de Lincoln. Foi durante esse período que Billy the Kid se tornou famoso em todo o país por matar até 27 homens, embora o número real fosse muito menor. A lei finalmente alcançou Billy the Kid, no entanto, quando ele foi baleado e morto em 1881 aos 21 anos. Aos 17 anos, Jesse James, de 1847 a 1882, deixou seu Missouri natal para lutar como guerrilha confederada na Guerra Civil. Após a guerra, ele voltou ao seu estado natal e liderou uma das gangues de fora da lei mais notórias da história. Apesar de ter sido romantizado nos jornais orientais que retratavam James como um Robin Hood moderno, não há evidências de que ele tenha compartilhado o produto de seu roubo com alguém de fora de sua gangue. Fora da lei Belle Starr, de 1848 a 1889, após sua prisão pelo deputado dos Estados Unidos, Marechal Charles Barnhill, à direita, em 1886. A história de Starr foi amplamente divulgada na época pelo Diário da Polícia Nacional, que a apelidou de Rainha Bandida. Construção de uma ponte ferroviária em Green River Valley, Wyoming com Citadel Rock ao fundo. Por volta de 1868. Foto de Laura Bullion, da agência de detetives de Pinkerton, de 1876 a 1961, tirada em 1893. Bullion era um fora da lei da gangue Wild Bundy Bootcast na década de 1890, participando do assalto a trem no Great Northern, pelo qual foi condenada a 5 anos de prisão em 1901. Após sua libertação, ela viveu em Memphis, Tennessee, e tentou, sem sucesso, conseguir uma vida honesta como costureira e designer de interiores. Bullion morreu na pobreza em 1961. Um monte de crânios de bisonte por volta de 1870, tirados durante os Estados Unidos. O esforço do exército para acabar com a resistência das tribos nativas do oeste dos Estados Unidos. Acreditando que a caça ao bisonte era uma fonte crítica de unidade alimentar e social para essas tribos, os Estados Unidos. O exército incentivou o massacre indiscriminado de rebanhos de búfalos, onde quer que eles privassem as tribos nativas de suas práticas de caça comunais, bem como os alimentos dos quais dependiam para sobreviver. Nesta foto de 1903, um xerife negro em Pocatello, Idaho senta-se montado em seu cavalo. Cerca de 1 em cada 4 cowboys no Velho Oeste era negro, embora suas histórias tenham sido frequentemente ignoradas em favor das dos colonos brancos. Logo após a Guerra Civil,
Ser um cowboy era um dos poucos empregos abertos a homens de cor que queriam não servir como operadores de elevadores, entregadores ou outras ocupações semelhantes, disse William Loren Katz, estudioso da história afro-americana. Após a Guerra Civil, o Oeste americano foi em grande parte colonizado por escravos libertos que procuravam se distanciar do passado, mas também buscar um futuro melhor em um lugar onde o estabelecido e os rígidos preconceitos do Oriente detinham menos poder sobre suas vidas. Calamity Jane Martha Jane Canary, nascida em 1852, 1903, era uma famosa vocalista e escoteira conhecida por seu espírito generoso, por um lado, e sua personalidade temerária, por outro, bem como as histórias de suas várias lutas com invasores de várias tribos nativas. Um conhecido de Wild Bill e Cook, com quem ela pode ter se casado em algum momento, as contas variam. Uma foto de um garimpeiro sem nome na Califórnia em 1881. Após a Corrida do Ouro de 1849 e seu subsequente busto, alguns anos depois, um grupo de garimpeiros encontrou prata nas montanhas que eles descreveram como de cor chita. Com uma instalação de mina logo depois, Calico, Califórnia, como era conhecido a partir de então, tornou-se um dos maiores fornecedores de prata da Califórnia durante a década de 1880. Quando a lei de compra de prata foi aprovada, o preço da prata caiu e Calico, Califórnia, foi totalmente abandonada em 1907. Chef John Smith, também chamado Cabinet de Vivens, que, quando traduzido para o inglês, significa carne de enrugamento, era um nativo da tribo Chippewa em Cass Lake, Minnesota. Alegadamente entre 132 e 138 anos quando morreu, ele provavelmente tinha pouco menos de 100 anos quando morreu de pneumonia em 1922. Uma carroça coberta, comumente usada pelos colonos para transportar suas famílias e bens enquanto se moviam para o oeste em busca de terras nas quais se estabelecer. Tais vagões eram uma visão comum em meados do final de 1800, à medida que mais e mais americanos e outros imigrantes se dirigiam para o oeste indomável como um lugar para criar uma vida para si. Um cowboy preparando seu laço enquanto dirige um carro ouvido de gado no Kansas em 1902. O famoso líder Apache Jerônimo, de 1829 a 1909, que lutou contra as forças do Exército dos Estados Unidos e do México ao longo das regiões fronteiriças Estados Unidos-México por grande parte da segunda metade do século XIX. Um retrato de um mineiro de ouro não identificado na Califórnia, tirado por volta de 1851, durante a Corrida do Ouro, iniciada em 1848 e mudou para sempre a paisagem da Califórnia e do oeste dos Estados Unidos. Tiro de fora da lei famosa Butch Cassidy, tomada em 1894. O trabalho imigrante chinês no oeste dos Estados Unidos foi essencial para o desenvolvimento da indústria no Ocidente, e levou ao ressentimento racista dos colonos brancos, levando as primeiras leis anti-imigrantes importantes nos Estados Unidos a impedir mais imigração da Ásia. Homem Branco de Ferro, um índio Sioux do Wild West Show de Buffalo Bill. Joe Black Fox, outro índio Sioux do Wild West Show de Buffalo Bill. A prostituição no Velho Oeste era tão comum quanto em muitos outros lugares da época, mas a relativa liberdade da fronteira ocidental permitiu que muitas prostitutas se tornassem donas de seus próprios bordéis. O juiz Roy Bean, de 1825 a 1903, a lei a oeste dos Pecos, manteve a corte dentro de seu salão no deserto do sudoeste do Texas. Excêntrico ao núcleo, ele é frequentemente retratado em filmes, televisão e romances como o chamado juiz suspenso, mas ele só sentencia 2 homens à morte, um dos quais escapou da custódia antes que ele pudesse ser enforcado. O Klondike Dance Hall e Salon, construído para a Exposição do Pacífico e o Yukon do Alasca em Seattle, Washington em 1909, tiveram que ser temporariamente fechados por serem muito realistas. O Oklahoma Land Rush começou ao meio-dia de 22 de abril de 1889, com cerca de 50 mil pessoas participando da abertura de 2 milhões de acres de terras não atribuídas em Oklahoma. Organizados em lotes de até 160 acres cada, os colonos poderiam reivindicar muito, sem nenhum custo para si mesmos, mas eles foram obrigados a viver na terra que reivindicaram e a melhoraram.
Tiro de James Collins, um alfaiate de 23 anos que foi preso por roubo em Omaha, Nebraska, em 1897. Um jovem Wyatt Earp, de 1848 a 1929, por volta de 1870, quando tinha apenas 21 anos. Earp era um vice-marechal de Tombstone, Arizona, sob seu irmão, xerife Virgil Earp, e um participante lendário do tiroteio no Reino Unido. Curral. Alegando ter derrubado mais de uma dúzia de bandidos em sua carreira, ele também enfrentou várias acusações de assassinato de bandidos sobreviventes que alegaram que Earp e seus bens mataram bandidos que estavam tentando se render. Ele nunca foi indiciado por nenhuma dessas acusações. Depois de seu tiroteio no Reino Unido, Curral em Tombstone, Arizona, Wyatt Earp, visto aqui em seus últimos anos, tentaria tentar vários empreendimentos comerciais diferentes, incluindo a administração de um bordel. Mas foi seu curto período de tempo como vice-xerife de seu irmão mais velho, Virgil, em Tombstone, que seria a reivindicação de Wyatt Earp à fama pelo resto de sua vida. O acampamento de um mineiro se instalou ao lado de uma montanha no país de San Juan, Colorado. Uma criança sequestrada, Jimmy M.C. King, entre seus captores Apache. Quando M.C. King, de 11 anos, foi resgatado, ele lutou amargamente contra o retorno à família, querendo permanecer com os Apaches. Chefe de touros, da tribo Apsaroque, Crow, por volta de 1908. Como guerreiro, o chefe Bull liderou muitos grupos de ataque a assentamentos brancos na década de 1870, mas após a expansão para o oeste dos Estados Unidos ultrapassou seu povo, ele foi forçado a se mudar para uma reserva de Crow. Um homem navajo em regalia cerimonial completo com máscara e tinta corporal, em 1904. Olivia Watman, de 1837 a 1903, foi sequestrado no atual Arizona em 1851 por uma tribo nativa americana desconhecida. Mais tarde, eles a venderam para a tribo Mojave, que a manteve por 5 anos e tatuaram seu rosto com pigmento azul. Depois de ser libertada e devolvida a um assentamento branco, ela contou sua história em um popular Memórias de seu tempo em cativeiro. Trabalhadores chineses foram inicialmente contratados para trabalho manual na ferrovia, mas foram considerados altamente capazes de um trabalho mais qualificado e logo estavam trabalhando como traclaers, pedreiros, e até capatazes de outros trabalhadores ferroviários. Sua imigração para os Estados Unidos provocaria uma das mais infames reações anti-imigrantes dos Estados Unidos em sua história. Uma foto da Portsmouth Square em São Francisco, Califórnia, 1851, durante a Corrida do Ouro. Caçadores e caçadores no país dos 4 picos da Bacia de Brown, território do Arizona. Tiro de uma mulher chamada Gold Williams após sua prisão por vadiagem em Omaha, Nebraska, em 1898. Vernon Hawk, um membro da tribo Sioux que se apresenta no show Wild West de Buffalo Bill. Vernon Horse, um membro da tribo Sioux que se apresenta no show Wild West de Buffalo Bill. James Butler e Cook, de 1837 a 1876, conhecido como Wild Bill, foi um herói folclórico lendário do oeste americano por seu tempo como soldado, homem da lei, pistoleiro, intérprete e ator. Embora sua lenda tenha sido amplamente fabricada, por si só, e Cook é conhecido por ter matado vários homens em tiroteios durante sua vida. Dentro do Table Bluff Hotel e Salon, no condado de Humboldt, Califórnia. 1889. Poucos lugares estão tão ligados à mitologização do oeste americano quanto Dodge City, Kansas. Visto aqui em uma foto de 1878, Dodge City foi um dos principais terminais para passeios de gado do oeste, o que significava muitos jovens, cowboys amedrontados com armas cruzavam caminhos dentro e ao redor de Dodge City, e foram necessários homens da lei igualmente difíceis para manter a paz. O linchamento de John Health em Tombstone, Arizona, em 1884, depois que ele participou de um assalto que acabou em um massacre. Com pouco em termos de lei formal no Velho Oeste, era comum que homens considerados culpados de um crime hediondo fossem prontamente enforcados sem chance de recurso.
William Buffalo Bill Cody, de 1846 a 1917, em uma foto de 1865, quando o famoso artista tinha apenas 19 anos. Quando Buffalo Bill morreu em 1917, ele foi colocado para descansar em Golden, Colorado, com pessoas de longe para prestar homenagem ao maior showman do Velho Oeste.